Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu converso no estúdio da TV Alesp com o deputado Vitor Sapienza, do PPS, Prestação de Contas de Mandato, e uma análise apurada do atual momento da política. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Alesp. Prazer conversar com o senhor mais uma vez. Eu que agradeço, deputado. Jorge. Para mim é uma satisfação participar do programa com você, porque, primeiro, a gente discute coisa séria. E, segundo, eu me atualizo e me rejuvenesço. Eu volto a um tempo que para mim foi muito gratificante e para a Assembleia Legislativa também foi. No alto do seu 8º mandato nesta Casa de Leis, aliás, antes de mais nada, uma janela poética aqui. Saudações palestrinas. Isso é muito bom, já está melhorando o nível da audiência. Saudações palestrinas. Deputado, o senhor que tem juventude acumulada, o que falar para as novas gerações da política? Essa eleição, o senhor não participou deliberadamente, o senhor não quis participar do pleito, mas diga para a gente. Que minha missão na Assembleia tinha terminado, mas está me permitindo transmitir uma lição a essa juventude que está vindo. Eu tenho ouvido alguns depoimentos que me entristecem face à forma como eles estão encarando a Assembleia Legislativa. A Assembleia não é nada disso que eles estão pensando. Eu vou me permitir dar um depoimento, Jorge. Eu também, quando vim para cá, vim totalmente cru. Muito jovem. Mais jovem, mas mais idoso do que ele. Eu tinha 50 anos. Eu aqui cheguei e falei, e agora? Porque eu nunca tinha entrado num partido. Minha eleição foi uma disputa dentro da Secretaria da Fazenda. Eu venci e fui eleito. A pergunta que eu fiz para mim mesmo, e agora? Como eu tive a felicidade de estudar 12 anos em escola de padre, aquele rigor, falei, bom, se eu seguir algumas linhas de organização, eu vou sair em algum lugar bom. Aqui chegando, a primeira coisa que eu vi, eu dei uma olhadinha no regimento e vi que tinha pequeno e grande expediente. Pequeno expediente era 10 minutos naquela época e 20 o grande expediente. Pensei comigo mesmo, vou pegar um caderno, levantei o nome dos 84 e vou ver o que eles falam, para depois cotejar o que eles falam com aquilo que eu sou. Depois de um tempo, isso eu fiz nos 10, nos 20 minutos, eu cheguei à conclusão que dos 84, eu podia me classificar dentre os 30, que 54, não tinha, eu me sentia melhor do que os 54. Aí eu comecei a ver o que é que os 34 faziam para aprender um pouco com eles. E lembro bem que nesse tempo, eu também me preocupei, além de estudar o regimento, de ler um pouquinho mais a Constituição estadual e federal e comecei a tomar noção de que eu era legislativo e não executivo. Um monte de coisa que eu imaginava que eu fosse fazer, tal e qual essa garotada nova que vai entrar, eles pensam que vão fazer isso, fazer aquilo. Não, uma coisa... Quais são os limites do papel de um deputado estadual? Os limites do legislativo. E comecei a tomar consciência que sozinho ninguém fazia nada. Aí fiz um estudo nas comissões que eu gostaria de participar. E vi que eu tinha, face à minha formação, agente fiscal de renda, delegado tributário, eu tinha que ir para a Comissão de Finanças, Comissão de Administração Pública, e Fiscalização e Controle. Sim. Essas três. Muito bem. Fui bater um papo com o Purini, Roberto Purini, que era o líder do PMDB, eu era do PMDB naquela época. Eu falei, olha, eu gostaria de trabalhar na Comissão de Finanças, 3 comissões. Ele falou, tudo bem, uma notícia boa para você. Eu falei, qual é? Você vai ser vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu falei para ele, quem é o presidente? Ele falou, o presidente é o Milton Baldock. Eu falei, qual a formação do Milton Baldock? Ele é gerente do Banespa. Eu falei, Roberto, entre o presidente do Banespa e o delegado tributário, acho que eu tenho melhores condições, né? Deu para mim de forma mais Vitor. Aqui também, antiguidade tem peso. Eu falei, não peso dessa forma. Ele foi conversar com quem de direito, eu acredito que tinha ido conversar com o governador, Sim. que também era agente fiscal de renda, que deve ter dito para ele, coloca o Vitor lá. Bom,
Já chega assumindo uma comissão do peso, que é a Finanças e Orçamento. Aí a coisa começa a acontecer, as coisas vão acontecendo, surge um problema chamado, aquele problema dos Marajás. Sim. Uma CPI dos Marajás. Os congressos cabia ao mais idoso presidir. E o mais idoso era eu. Eu começava a pensar, maldita ideia que eu tive naquela de assumir época, a presidência de uma comissão. De querer ser presidente da comissão. Bom, mas o senhor foi presidente dessa Casa de Leis também. Depois, deputado. Mas aí nós estamos fazendo na fase preliminar. Jorge, lidar com os professores, lidar com toda aquela carga, para você ter uma ideia, era líder da oposição, uma pessoa incompetente, entre aspas, chamado Barros Munhoz. E eu presidindo o trabalho. E olha, os deputados daquela época marcaram época. Dentre outros, Aloysio, Trigo, Luiz Carlos Santos, José Dirceu, Luiz Erundina, Coronel Erasmo Dias. Estou te dando. E o nível dos debates, deputado? Porque muita gente fala que os debates foram esterilizados hoje em dia. Nós vamos chegar lá, nós vamos chegar. Jorge, as coisas foram crescendo e crescendo e crescendo. Teve nos debates momento em que eu rezava para Deus para que a coisa não engrossasse um pouco mais. Porque se engrossasse um pouco mais, com toda a sinceridade, eu não saberia, naquela época, nova, sair. Porque a coisa aconteceu tão depressa, Jorge, que aquilo me obrigou a amadurecer. Muito bem. Terminado, passou o terceiro ano no primeiro mandato. Eu não sei se pelo fato de eu ser desse jeito, foi candidato Tunico Ramos, presidente da casa. E acharam que eu podia também ser candidato a vice do Tunico. Mas houve uma maracutaia de alguns deputados e romperam um acordo. Na hora da votação, eu fui e disse, eu sou candidato avulso à vice-presidência. Eu consegui acabar com a maioria, não deu maioria. Deu uma confusão tão grande. Eu esqueci de mencionar duas outras. Arthur Alves Pinto, Nabia Bichedi, Vicente Bota, é uma seleção brasileira. Eu tinha que lidar com esse pessoal. Eu ousei desafiá-los. Teve que ter segundo turno. A primeira vez que teve segundo turno. Bom, o tempo passou. Segundo mandato. Eu fui suplente, fiquei suplente por 50 ou 100 votos. Mas aí um deputado foi nomeado secretário e eu assumi. Mais uma vez, presidente da Comissão de Finanças suplente. Coisa que é rara, né? Sim. Mas eu fui pelo saindo notório saber, galhardamente, dentro dessa linha de ponderação, de exercer autoridade, não de forma arbitrária. Sim. Terminou segundo mandato. Primeira legislatura. Houve Rubens Furlan, eu era suplente, Rubens Furlan foi eleito deputado federal, eu assumi no dia 1º de fevereiro, no dia 1º de janeiro, e 15 de março eu fui eleito presidente da casa. Primeira vez que de suplente a presidente. Isso. Em 90 dias, um curto espaço de 90 dias da suplência à presidência. O pessoal comece a imaginar que não é a quantidade de votos que você tem lá fora. O que vale aqui dentro é a capacidade de articulação, é a competência, é a ponderação, é exercer uma liderança sem ser arbitrário. Porque quantas vezes você já viu também dentro do plenário, eu abri mão, parti para uma solução. Sim. Isso aí tudo, o tempo... Mas não é o rito do mandato parlamentar? Deveria ser. Você colocou bem, deveria ser o rito, mas infelizmente não é. Infelizmente não é. Hoje, você é obrigado a lutar por algumas alterações profundas
que tem que ser obrigatoriamente feita na política. A reforma política, na minha maneira de ver, além da limitação da quantidade de partidos, você tem que diminuir a quantidade de legisladores nos 3 níveis. De senador. Isso é polêmico, hein, deputado federal. Não, eu sei. É polêmico. Eu sei, polêmico. Eu tenho que ser polêmico. Porque quem. Sim. Você tem 94 deputados aqui na casa. Efetivamente que participam, não tem 30. Sim. Porque, infelizmente, o fato de existir uma quantidade muito grande de partidos, isso eu gostaria que os novos ouvissem, vai fazer com que depois de um certo tempo você perde totalmente o estímulo para continuar participando. Hoje... Era mais fácil, só para lhe provocar, quando o senhor foi presidente, eram 84 deputados em vez de 94 como agora. Era mais fácil dialogar com os partidos, com as lideranças, porque muito se reclama, deputado, que o debate foi esterilizado, que as coisas acontecem no colégio de líderes e as matérias já chegam, digamos, mastigadas dentro do plenário e quase não há debates. Era mais fácil por vários motivos. Primeiro, a quantidade de partidos que tinha aqui eram 5. É mais fácil se lidar com 5 líderes. Sim. Segundo, o que acontecia também, eu era um pouco radical. Eu não posso admitir que exista uma liderança que você é líder de você mesmo. Por convenção, na época, nós estabelecemos que para ter liderança, tinha que ter no mínimo 3 deputados. Porque você aí passa a liderar. Sim. Então, dentro desse... Isso aí força a criação das federações de partidos. Uma lógica. Um guarda-chuva que tenha vários partidos para justificar uma liderança. Dentro desse quadro, você tem uma ideia, Jorge, você não acompanhou... Infelizmente você não estava aqui, porque se você tivesse, você teria ajudado também, porque na hora que você faz esse tipo de debate ou esse papo com o deputado, você indiretamente está ajudando ele a se formar. Eu lembro bem, nos 2 anos que eu fui presidente, nós saímos dessa casa, no mínimo, umas 20 ou 25 vezes de madrugada para debates. Eu me orgulho de ter deixado para o meu sucessor 7 vetos. Eu votava os vetos. Sim. Hoje nós Porque vamos tem prazo para vetos. A ordem do dia, nossa pauta tem 300 itens, dentre os quais pelo menos uns 280 são vetos. Ou seja, a casa não anda, o rito não passa, o processo não termina. Dentro desse quadro, você pediu para mim dar um depoimento da maturidade, porque eu entendo o seguinte: à medida que você enfrenta problemas, você ou vencendo ou sendo derrotado, você sai diferente de quando você entrou. Eu passei 2 grandes situações aqui. A primeira, a invasão dos professores na Assembleia. Eu era o presidente. A Assembleia foi invadida, eles dormiram aqui, eu tocava durante o dia, eles dormiam, eu ia dormir na minha casa. Inadvertidamente, eu não sei o que aconteceu, o esgoto entupiu da Assembleia. Então eu suportava o cheiro durante o dia, eles dormiam com aquele cheiro. No 5º dia ninguém aguentou, né? Então saíram, ninguém morreu, nós chegamos a um acordo, foi tudo bem, mas você foi obrigado a usar um artifício de, acidentalmente, entre aspas, o esgoto entupiu e você não mandou desentupir. Esse foi o primeiro. O segundo foi gratificante. Jorge, eu me orgulho o seguinte: faleceu o Ayrton Senna. Sendo que depois desse episódio da invasão, eu tomei uma atitude que, graças a Deus, foi imitada por todas as autoridades do Estado de São Paulo. Eu mandei gradear a Assembleia, que era tudo aberto, lembra? Sim. Eu fiz o seguinte: eu trouxe para a Assembleia uma experiência de organização da Secretaria da Fazenda. Naquele ano, nós encerramos o ano no dia 10 ou 15 de dezembro. No dia 16, o pessoal já não estava, eu publiquei um edital para poder cercar a Assembleia. De grátis. Quando o pessoal voltou, já estava tudo gradeado. Então, eu lembro bem, Jamil Murad, um discurso: presidente, está nos tratando como preso. É um pouco aquele discurso tipo de agitador, só que depois de um tempo
se viu que eu estava correto nisso daí. Muito bem. Veio o velório do Ayrton Senna. O governador, o prefeito Paulo Salim Maluf queria fazer na prefeitura. O Fleury queria fazer no Morumbi. Eu falei, não, Assembleia vou fazer na Assembleia. Bom, eu sempre procurei me cercar de gente competente. E, modéstia à parte, você tem visto menos. A maioria das pessoas que estavam comigo no gabinete de presidente ainda estão hoje comigo no meu gabinete. Nós demos uma lição para o mundo. Eu lembro bem que os jornais internacionais colocavam Brasil dá lição de organização ao mundo no velório de aproximadamente 250 mil, 300 mil pessoas que vieram para cá. Tudo isso... Um herói nacional também, né? É uma comoção aqui. Não, sem dúvida, mas tudo isso foi moldando uma pessoa. Sim. E de lá para cá eu procurei sempre... Nós tivemos um episódio, Arnaldo Jardim, Dimas Ramalho e eu, nós chegamos a ter uma reunião com Michel Temer, no sentido de fazer com que o governador Quércia mudasse um pouco a organização do antigo PMDB. Temer fez uma reunião conosco, aceitou as nossas ponderações, houve uma reunião maior com o Quércia, Temer tomou a palavra e disse tudo aquilo que ele não tinha combinado nem com o Jardim, nem com o Dimas e nem comigo. Nós três naquele dia saímos e procuramos um partido. Tinha o antigo Partido Comunista, que era o PPS, que era o que mais ou menos Estava dava deslanchando. Nós vamos para o PPS e de lá para cá sempre PPS, com Dimas. Eu queria que o senhor falasse do espectro da política, dentro das prerrogativas dos parlamentares. A gente está falando de momentos históricos nesta casa, inclusive da sua presidência, mas eu tenho aqui em mãos a sua experiência legislativa, até mostrar para o nosso telespectador, o livro que tem muitas histórias, inclusive das suas falas, deputado, na tribuna da Casa de Leis. Na tribuna da Casa de Leis, uma história contada. É mais do que, digamos assim, um relato do dia a dia da casa, mas os grandes temas tratados de maneira tão singela, com a sua filha, inclusive. O que ocorreu, e sempre ocorreu, Jorge, eu sempre procurei, nos meus discursos, pegar historinhas, de tal forma que você marcasse. Por exemplo, tem uma que marca, quando ela me pergunta se Curitiba é em São Paulo. Você lembra dessa história? Sim, sim. Mas por que você está falando isso, filha? Não, porque tem tantas chapas de Curitiba nos automóveis rodando por aqui, que eu acho que é em São Paulo. Não, filha, Curitiba é a capital do estado do Paraná, mas por que tem tantos carros assim? Filha, tem tantos carros assim, porque o imposto lá é mais barato e o pessoal recolhe o IPVA lá para economizar aqui. Mas, pai, tem alguns carros das estatais, com chapa. Vai entender o que é uma licitação menor preço. Aí eu tive que explicar. Então, tudo isso daí, Jorge, foi fazendo com que eu passasse a usar exemplos que no dia a dia aconteciam para fazer com que, naquele tempo, o governador tinha um assessor aqui dentro, parlamentar, e quando você dava um pau no governador, rapidamente você era chamado lá para depois explicar. Hoje não tem mais nada disso daqui. Sim. Hoje, o parlamento, só existe parlamento, aquilo que você falou. Mas os grandes temas também que estão aí. Deputado, eu vou provocá-lo aqui, que numa das suas falas, que foi parar no Diário Oficial do Legislativo, 7 de abril de 2011, falando da questão do rio Tietê. Os nossos rios continuam poluídos, podiam ser o cartão postal da nossa cidade. Tietê e Pinheiros ainda continuam aí, deputado. Parece que as coisas não mudam, deputado. Elas são muito refratárias à mudança. Para mim isso diz muito. Eu nasci no bairro do Bom Retiro. Na minha infância, a gente ia tomar banho no rio Tietê. E tinha um laguinho chamado Duzentão, que a gente ia tomar banho naquele laguinho. Água límpida. Quantas vezes acabava o jogo de futebol, e você vai gostar do que eu vou falar. Eu joguei futebol no Corinthians do Bom Retiro. Sabia que o senhor ia entregar. Eu sabia que ia falar. Sabia que uma hora o senhor ia... Olha, o que ocorre é o seguinte, hoje dá dó. Eu lembro bem, onde você vai hoje? Eu vou pescar no rio Tietê. Então, para mim,
Mas como trazer de volta essa autoestima para os nossos rios? Digamos que as marginais estão aí, é inexorável, ninguém vai tirar pistas expressas. Mas seguindo o exemplo de outras cidades, o senhor já viajou, o senhor conhece mundo afora, outras cidades que tratam melhor os seus rios, que servem para navegação, para o turismo, para a hidrovia transportar cargas de baixo valor agregado, seja o lixo, areia, pedra, brita e outros materiais dentro do rio para desafogar, tirar caminhões, deputado. Isso tudo que você está falando é consequência. Nós temos que mudar a educação. Você lembra que no último campeonato do mundo, o Japão veio jogar aqui e quando terminou o jogo, homem, a mulher, torcida do Japão recolheu toda muito bem. Sujeira. Ontem eu tive uma surpresa agradabilíssima. Eu recebi um afilhado de casamento. Eles foram passar a lua de mel em Fernando de Noronha. Eu não sabia, ele me conta que quando você chega, você recebe uma bolsinha com orientação. Você tem que jogar todo o lixo dentro do tempo que tiver na ilha lá. Olha, e recolher e levar em volta. Eu lembro bem, Jorge, um dos filhos meus que você conhece é o Sérgio. Ele fez estágio nos Estados Unidos, primeiro ano colegial. Falou, pai, recebi uma lição dos meus pais adotivos. Eu falei, o que aconteceu? Falou, nós vamos fazer um piquenique. Eles me deram um sanduíche. Eu acabei de comer o sanduíche e joguei o papel pela janela do automóvel. Eles fizeram parar o automóvel, eu ir lá recolher aquele papel para jogar no lixo. Aqui, infelizmente, Jorge... Quem joga uma bituca de cigarro não sabe o estrago que isso vai produzir. Se ele jogar de um lado da Avenida Paulista, vai parar no Tietê. Se jogar no outro lado, vai parar no Pinheiros, que então, depois vai desaguar no Tietê também. Quem passou por tudo isso que eu estou te falando, você falou bem, você viaja. Eu conheço a nascente do Rio Tietê em Salesópolis, uma beleza. Eu conheço lá embaixo. A Itapura, onde ele deságua no Paranazão. Então, dentro desse contexto, é chocante. E, para mim, o Rio Tietê significa muito, significa toda a minha infância. Está aqui, tem história aqui, inclusive, no livro. Eu vou mostrar mais uma vez aqui. Aliás, quem quiser o título, né, pode até procurar o gabinete do deputado Vitor Sapienza. Porque tem muitas histórias aqui, deputado. O livro Jorginho, pequeno, sim. Quando eu vinha vindo para cá, eu sei que o programa tem tempo, né? Sim, já estamos nos Mas eu queria falar uma coisa que você ficou de me perguntar, e você não perguntou. A situação atual da Assembleia. Sim. A gente começou falando dos mandatos dos jovens deputados que vão assumir aí. Eu entendo o seguinte, o grande erro do governador Alckmin, que eu gosto, foi não ter decidido se o candidato era o Dória ou se o candidato... Era o Márcio França. Era o França. E você teve 3 situações, primeira vez na vida que eu vejo 3 situações. Situação, oposição e mais ou menos nenhuma coisa nem outra. Nós passamos os últimos praticamente 10 meses nessa casa sem saber o que ia acontecer e sem saber o que estava acontecendo. A gente não votou nada, não discutiu nada. É a primeira vez na minha vida, Jorge, que a LDO é votada no Trancos e Barrancos. Pois é. É a primeira vez que nós não votamos nada. Jorge, para mim, com toda sinceridade, é um sacrifício tão grande. Eu que estou me despedindo, eu gostaria de estar me despedindo num lugar idêntico àquele que eu encontrei. Eu encontrei, quando eu entrei, um João, uma Erundina briguenta, um Erasmo briguento, o líder do PT, o Zé Dirceu. Pô, todos só briguento, o Valdir Trigo briguento, o Macris. Pô, e de repente eu olho, eu não vejo ninguém. Eu vejo uma acomodação, aquilo que você falou. Sim. Hoje ela está limitada a líderes. Líderes de quê? Do quê? O cara lidera o quê? O cara lidera o pensamento dele. Você não sabe nem qual é o pensamento dele. Então, dentro desse quadro, para mim, quando eu comecei, disse a você o seguinte: nós temos que, numa reforma política, limitar a quantidade de partidos e limitar a quantidade do legislativo. Você quer fazer economia? Vamos começar a fazer economia por aí. Dentro de casa. É gritante. Você fala, por que você não fez isso antes? Se eu fosse fazer isso antes das eleições, o pessoal ia dizer, não,
Ele tá com casuísmo, despeito, como ele não é candidato, não. Então eu vou começar a brigar depois das eleições, pregar. Pessoal, o legislativo tem que dar exemplo de economia. Ele sabe que ele consegue fazer a mesma coisa com menos gente. Menos. Deputado, o que faltou dizer, suas considerações finais, só temos um minuto para o encerramento da nossa conversa. Olha, para mim, Jorge, eu acredito que seja uma das últimas vezes que eu vou ter oportunidade de participar de um programa com você. Mas temos até 14 de março, eu sei, mas de eu vou 2019. aposentar e ainda vou ter oportunidade de fazer uma despedida. Sim. Mas para mim, eu espero que a gente, com o atual, ou melhor, com o futuro presidente, a gente tenha condições melhores. Porque nós passamos uns 4 anos, que Deus nos ajude e que nos livre de passar os 4 anos idênticos. E olha, Deus é brasileiro, que podia ter ficado pior do que está. Pois é, deputado. Quero aproveitar para desejar um bom Natal, um feliz ano. E dizer o seguinte, pessoal, espero que a alegria que eu tive vendo o meu Palmeiras campeão, nós brasileiros tenhamos a mesma alegria de ter anos vindouros mais felizes do que esse que nós passamos. Assim seja, deputado. Muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Volte mais vezes, senhor. É sempre um prazer, viu, Jorge? Eu lembro quando eu vim as primeiras vezes, eu tinha o cabelo preto. E hoje o cabelo já está rareando. Eu fico olhando assim para O meu também era mais preto, com certeza. Fico olhando aí, mas já tive cabelo preto também, Jorge. Obrigado, deputado. Eu conversei com o deputado Vitor Sapienza, do PPS, no programa Por Dentro da Política, que você pode ver e rever na página da TV Alesp no YouTube. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.